Quarta-feira aí para todos. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Então vamos lá. Aqui já tudo rapidinho, né? Então aqui já entra Daphne, entra o Mário Vitor, que na quarta entra nesse horário, né? Às 8 horas da manhã. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Boa quarta. Bom dia, tudo bem, Mário? Tudo jóia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Bom dia. Deixa eu só pegar os comentários que ficaram pendentes aqui. O Francisco Alencar, o ex-prefeito Sarto, também saiu do PDT, vai se filiar ao PSDB, seguindo os passos do Ciro, né? E Ali Oliveira, como suportar Ciro nas campanhas atacando o presidente Lula, né? Bom, vamos lá, passo para vocês. Teve muita notícia ontem, julgamento, Fux, acórdão do Bolsonaro, Valdemar, né? Acho que vocês têm assunto de sobra aí. Valeu, gente. Abraços. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Bom, Mário Vitor, quer comentar sobre algum desses pontos que Léo já levantou? A gente vai para o que a gente tinha combinado. Não, eu acho que já que ele levantou a bola, né? Eu acho que é legal a gente, afinal de contas, comentar esse impressionante e julgamento desse núcleo tão importante que é o chamado núcleo 4, né? O núcleo da desinformação. Isso. As núcleo da desinformação. E da criação de um ambiente de ódio, não é? Contra as instituições, a partir da máquina do Estado, para sabotar o processo eleitoral e favorecer um golpe de Estado. As punições altíssimas e muito duras e muito exemplares. Eu acho que um comportamento realmente muito meritório da coragem, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da maioria dos ministros da primeira turma. Achei o julgamento uma aula mesmo em relação à questão que tem tudo a ver conosco, que é a questão da desinformação, da informação correta, do uso dos meios de comunicação e dos instrumentos de Estado para fomentar essa situação de golpe de Estado, né? Então, nossa punição por vários militares, na destituição de um agente da Polícia Federal com a perda do seu cargo, enfim, também a desmoralização do Valdemar da Costa Neto e da tentativa do PL de desmoralizar as urnas eletrônicas, mas só daquelas que beneficiaram o presidente Lula e só no segundo turno. Então, enfim, realmente um julgamento que esclareceu com profundidade as entranhas do mecanismo que buscava e quase conseguiu levar ao impedimento da posse do presidente Lula, à derrubada do seu governo eleito. Então, e o uso de partidos políticos do PL para sabotar, subverter, né, o normal andamento do processo eleitoral de 2022 e o reconhecimento dos resultados, né? Eu em geral, sou muito contra que haja proibição de funcionamento de partidos, mesmo destituição de presidentes de partidos. Eu acho, como já defendi várias vezes, os partidos são fundamentais, eles são a alma da democracia. Não sou daqueles que criticam os partidos, que não gostam de partidos, que acham que os partidos são a fonte do mal. Então, eu também acho isso, mesmo porque o PT já sofreu esse tipo de acusação lá durante a Lava Jato. Não sei se você se lembra, mas pediam a cassação do registro do partido, lá no auge da Lava Jato. Então, por causa disso, essa é uma tendência do fascismo, essa de proibir partidos ou de punir partidos, eu sempre fui muito cauteloso e não queria me associar a quem pedisse vamos dizer assim, o impedimento de partidos. Mas no caso do Valdemar da Costa Neto
e do Partido Liberal, do PL, eu realmente começo a pensar duas vezes em relação a essa minha convicção sobre a conveniência do funcionamento de um partido que tem um golpista dessa natureza, não é? Um sujeito que tenta usar de qualquer maneira os instrumentos, quaisquer instrumentos, menos escrupulosos possíveis para sabotar eleições. Realmente o comportamento do PL merece, e do Valdemar em especial, merece uma punição também exemplar. Fez muito bem o ministro Alexandre de Moraes ao pedir que se destrancasse a investigação em relação ao Valdemar da Costa Neto e ao PL nesse caso. Fez muito bem. É preciso levar até as últimas consequências esse tipo de litigância de má-fé visando tirar a credibilidade do resultado das urnas, só das urnas que beneficiaram o presidente Lula e o PT e a Frente Ampla nas eleições passadas e no segundo turno, e não aquelas que beneficiaram o PL. Realmente, não é? Uma multa de 22 milhões de reais é pouco para o PL e para o Valdemar da Costa Neto. Foi muito pouco, e isso foi exemplar durante o julgamento ontem, né? Então, nossa, acho que foi uma aula mesmo, está certo, voltarmos a esse assunto para registrarmos esse momento histórico da justiça e da democracia brasileira. Eu acho que concordo com você que a gente não quer caçar partidos, porque isso é coisa de ditadura, isso é coisa do nazismo. Agora, como disse o Edileno aqui Pereira, o PL é o partido do golpismo, hein? É quase como se tivesse também um partido nazista, né? Que é proibido. Então, tem que ter partido dentro da democracia. O partido que está pregando golpismo, que tenta golpear a democracia, de fato, é algo que tem que ser, acho que punido, né? Talvez, enfim, ali, não todos, mas aqueles que atentaram contra a democracia. Mário Vitor, muito bem. Sim, se um parlamentar pode ser punido, não é, Daphne? Um parlamentar pode ser punido, pode ser suspenso, pode ser até cassado, porque um partido também não pode, né? Já que o partido também está nesse mesmo plano. Isso deveria ser uma coisa que seria investigado tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto punições específicas deveriam ser inauguradas pela Justiça Eleitoral, especificamente. Né? Desculpe. Regina Aquino, parece que, enfim, o STF se opõe ao delator Mauro Cid, que afirmava que é mentira. Mentira não é crime. Mentira é crime e merece penas duras, disse aqui a nossa querida Regina Aquino. Agora, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Vamos falar aqui, então, do governo Lula, né? Sinais de que Lula e o governo estão dando uma guinada mais voltada para o confronto com seus adversários no parlamento e na sociedade, né? Por que você acredita, Mário Vitor? Você mandou para mim essa questão aí desses sinais. Que sinais são esses e por que você acredita que Lula e seu governo estão dando uma guinada mais voltada para o confronto? Agora eu peço um pouco de paciência, porque isso pode ser um pouco complexo para explicar. Eu mesmo não tenho tanta clareza a respeito do que está acontecendo, mas eu noto, não sei o que os amigos, você, Daphne, nota, eu noto que, ao que parece, o governo está assumindo uma atitude distinta nos últimos tempos em relação ao confronto político, à disputa política. Me parece que o governo, pelo menos na retórica, o presidente Lula partiu para uma linha política mais agressiva, e há vários sinais disso. Né? Essa linha, essa espécie de guinada implica, talvez, já o início de uma estratégia para as eleições do ano que vem. Uma estratégia política que envolve a tática, a política de alianças e a própria linha da campanha eleitoral, a própria retórica da campanha eleitoral, as propostas e tudo. Eu noto, a partir disso, parece que isso deve estar baseado em levantamentos, em pesquisas, em trackings, pelo menos eu espero, então o governo parece querer
está mais seguro em romper ou tensionar as pontes com o centro e o centrão e a centro-direita, e partir para uma campanha eleitoral e uma disputa já atualmente muito mais tensa, muito mais peleada, como se diz, de muito mais pegada contra os seus adversários. Enfim, isso prenunciaria uma avaliação a respeito de qual é o estágio atual do governo, e parece que o governo julga que tem condições de fazer essa disputa sem prejuízos para o resultado, aliás, melhorando ainda o seu resultado no final, ao longo do processo eleitoral do ano que vem. Se isso vai acontecer ou não, não se sabe. Há vários indícios dessa nova atitude do governo, a meu ver. Já vinha se insinuando desde o início do ano, mas agora que se acentuam de maneira mais clara. Nós vemos, não é, a lista divulgada, mas não exatamente levada à prática a ferro e fogo, a lista divulgada de supostas demissões de cargos de aliados do Centrão no governo federal. A lista teria 390, acho que chegou a se especular que seria 350, saíram até tabelas com os integrantes dessa lista, o número de integrantes dessa lista que seriam demitidos, mas eu já não acreditava que haveria essas demissões nesse volume, e houve demissões, mas não nesse volume, bem menos, talvez 10% desses 300 e tanto, ou talvez 20%. Mas vamos acompanhar se nos próximos tempos essa depuração do governo é levada mais adiante. Então, há esse confronto criado com os traidores do Centrão na votação recente da questão do IOF, certo? Há essa indício. Há a nomeação do agora ministro, Guilherme Boulos, para a Secretaria-Geral da Presidência da República, encarregado de levar o governo para o povo. O que significa a ideia de levar o governo para o povo, segundo o próprio Guilherme Boulos declarou? Me parece que significa a tentativa de suprir aquilo que o governo considera ser uma insuficiência dos seus contatos e da sua comunicação e da sua articulação com os movimentos populares. Então, na própria reunião, será que essa avaliação é correta? E será que o ministro Guilherme Boulos consegue dar conta dessa tarefa? E será que o governo consegue chegar a mobilizar a população e os movimentos para isso de maneira eficaz para o seu projeto político? É uma grande questão, e vamos acompanhar, e esperemos que aquilo que parece ser uma insuficiência, porque o governo resolveu saná-la, poderá ser atacada nos próximos tempos, e vamos ver se isso acontece. Não é? Eu tenho a impressão que o Palácio do Planalto resolveu ele mesmo se encarregar da organização dos movimentos populares, sabia, Daphne? Ele mesmo se encarregar de dar uma ignição nesses movimentos. Há uma grande insatisfação do presidente Lula em relação à falta de mobilização das entidades, dos militantes, da militância, dos ativistas, dos simpatizantes em relação a essa mobilização de rua, a esse contato cara a cara. Na reunião da semana passada com o PCdoB, no congresso do PCdoB, o presidente Lula deu efetivamente uma mostra da sua insatisfação, da falta desse contato, da falta dessa presença nas ruas, da política não ser mais feita
pelos militantes de esquerda da mesma maneira que era feita há uns tempos e há umas décadas atrás. Se queixou muito claramente disso, e me parece que a nomeação do Boulos tem a esperança, a expectativa de que isso venha a ser alterado. Então, ainda nessa mesma linha, todos nós nos lembramos na reunião, num outro evento no Rio de Janeiro, com o lançamento do programa lá, acho que o programa educacional no Rio, acho que foi no Dia do Professor, quando, na mesa, o presidente Lula se dirigiu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, dizendo que, não sei se concordando ou divergindo do Hugo Motta, ou passando uma espécie de sabão no Hugo Motta, dizendo que não gosta, que esse é o pior congresso na história desse país. Quase que dizendo da necessidade de se distanciar desse Congresso, e se queixando mesmo disso. Também nessa linha de, digamos assim, estabelecer distâncias, divergências com o centro político, com o centrão, com o próprio presidente da Câmara, de público. Então, há também essa divergência que vai ficando cada vez mais clara em direção a uma espécie de separação. Ontem ele disse: a gente precisa definir de que lado a gente está. E num evento com o ministro Haddad e outros. Então, há uma caminhada nesse sentido de se afastar do centro e de apontar para uma candidatura mais puro sangue no ano que vem. Não, muito, muito importante esse teu olhar, né, Mário Vitor, porque a gente vai avaliando aí e vendo que as coisas mudaram de repente no Brasil e que isso pode ser uma janela aí para avançar em muitas coisas. Bem interessante. Eu só acho estranho que talvez o governo... Qual é a situação? Não acho que haja tanta razão para tanta insatisfação do presidente Lula, sabe? Há umas derrotas, mas elas são, digamos, assimiláveis, são desagradáveis, mas são assimiláveis, e a situação em geral do país está boa. Eu digo, a economia está bem, podia estar crescendo mais, mas está crescendo razoavelmente bem, há pleno emprego, o desemprego é o menor da série histórica, a inflação está controlada e caindo pela primeira vez em muito tempo, vai cair abaixo do teto da meta, ainda este ano, do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, eu tenho a impressão que talvez não houvesse razão para tanta intranquilidade do presidente Lula e para um movimento que parece ser tão, como é que eu posso dizer, talvez tão radicalizado no sentido desse enfrentamento com a extrema-direita, né, e com a direita, como se fosse uma ameaça muito grande, premente, e o país estivesse numa situação difícil, o que eu acho que não é. Acho que os elementos apontam para uma melhora da avaliação do governo, para uma melhora da intenção de voto no governo nas pesquisas, para crescimento da aprovação, diminuição da desaprovação. Tenho a impressão que os movimentos, talvez fosse o caso de o presidente agora administrar o resultado. Sabe como se fala no futebol? Mas parece que ele não está querendo isso, não. Parece que ele está querendo ir para cima. Parece mesmo. Deixa eu agradecer aqui o perfil La Maioria Global. Superchat crítico ao PT ignorado. Por que será? Não é ignorado. Você mandou um superchat na hora que... 8h04. Na hora que a gente estava começando o nosso assunto, ele disse: Fux é dívida incessante do PT. Deve ser dívida, né? Porque, de fato, o Fux é algo ali que... É alguém ali que realmente a gente fica se perguntando... Porque, meu Deus, mas está lá, né? E não temos muito o que fazer. Mas deixa eu... Então, assim, nada é ignorado, a gente lê
aqui os superchats respeitosos, obviamente, né, conosco e com nossos colegas, e é um apoio, né, gente? Também não é... Vocês não estão pagando um espaço, é um apoio que a gente agradece demais, que por conta desse apoio a gente sobrevive aqui muito bem. E aí, Mário Vitor, deixa eu trazer um outro assunto, né? A relação do Lula com Trump, né? Uma relação ali muito importante, pode ser que aconteça, parece que a Casa Branca confirmou o encontro do Lula com Trump no domingo, né? Como é que a gente está na expectativa desse encontro e qual é a importância disso? Bom, exato, isso tem a ver com o assunto anterior, sabe? Nós estamos no meio na iminência de um encontro importantíssimo entre o presidente Lula, seria o segundo encontro pessoal, né? Ou talvez o primeiro, porque aquele na reunião das Nações Unidas em Nova York foi muito pontual, muito rápido. Quantos segundos? 39 segundos, segundo disse o presidente Trump. Então, agora sim, seria um encontro muito relevante, muito pessoal, muito longo, ainda mais significativo, e mais coisas estarão certamente em jogo. A ofensiva de charme de ambos os presidentes vai ter mais espaço, se esse encontro efetivamente acontecer no domingo, para se manifestar no plano do que eles mais apreciam, que é o plano da simpatia pessoal, né? Eu diria até da simpatia do partido do presidente Lula, né? E antipatia por parte do Donald Trump. Mas o Donald Trump já mostrou que é capaz de usar a tentativa de simpatia dos outros para beneficiar os contatos quando lhe interessa. Eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, esse é um assunto que, Daphne, não tem fim, porque o presidente Lula e o Donald Trump, o que o presidente Lula conseguiu até agora nas relações com os Estados Unidos e com o Donald Trump é de uma natureza transcendente, assim, no sentido de uma situação que estava totalmente deteriorada, totalmente estragada, por um passe que parecia até um passe de mágica, uma espécie de aparição surpreendente, se tornou o oposto do que era antes. Se tornou uma relação de abertura, de interesse, de dissolução do contencioso imediatamente agressivo e do contexto de ameaças que marcava essa relação anteriormente. De uma hora para outra, na antessala de um palco mundial, nos bastidores, deu-se uma espécie de milagre, perdoe o uso da palavra, mas uma espécie de acontecimento único, e que acho que tem muita importância esse acontecimento, não por ele em si, mas por conta daquilo que ele provocou nos seus personagens. Tanto, especialmente o presidente Trump imediatamente se rendeu, ou declarou que se rendia, não é preciso, não é necessário, não é cauteloso acreditar nas palavras de uma pessoa como Donald Trump, nós sabemos que tipo de criminoso ele é, mas ele declarou e vem sendo consistente nessas declarações em relação ao presidente Lula e mesmo ao Brasil. Toda aquela a postura de agressão se dissolveu, pelo menos provisoriamente, ainda eu diria até precariamente. Há um potencial de agressividade que certamente está ainda lá,
e poderá ser acionado a qualquer momento. Mas ele parece ter se dissolvido e se transformado no seu oposto. Mas o que mais importa aqui, Daphne, é registrar o que o presidente, os efeitos disso sobre o presidente Lula. Eu tenho a impressão que, e talvez com razão, a vitória impressionante do presidente Lula nesse episódio, pelo menos parcialmente, também o leva a ter uma outra dimensão em relação à sua grandeza. Não é fácil conseguir dobrar o presidente da maior potência do planeta apenas com um gesto, um olhar, um aperto de mão, uma palavra. E aí eu tenho a impressão que isso leva à construção e reforça uma construção pessoal de que Lula, ele próprio, se considera um ser especial. E isso o leva a se sentir mais forte, mais seguro e mais confiante na ideia de que ele é capaz de fazer qualquer coisa depois da trajetória de sair de Caetés, de Garanhuns, vir como é que é? No transporte de pessoas carentes para o Sul, viver numa casa que ele viveu, as humilhações que viveu, todas as dificuldades, chegar à presidência da República, líder sindical, e enfrentar e vencer todas as batalhas judiciais, as perseguições políticas, e agora ainda isso ser reafirmado pelo contato, às vezes até muito rápido, com o presidente da República dos Estados Unidos. Pau de Arara, alguém me lembra aqui, muito obrigado por lembrar, exatamente me fugiu a palavra. Então, o presidente Lula, do Pau de Arara, vai e consegue encantar, é um encantador, encantar numa espécie de passe de mágica esse violento e violentador presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que o presidente Lula, corretamente, se sente muito empoderado. Isso tem a ver com a atitude dele de enfrentar e partir para a radicalização, para a polarização, para aumentar e não diminuir a polarização no processo eleitoral brasileiro. Eu sou o cara, de novo. Eu sou mais do que o cara agora. Eu sou o super cara. Porque não só eu fiz isso com o Obama, mas agora eu faço com o Trump. Né? Muito mais difícil, né? Mais difícil. E o Obama estava fazendo simplesmente demagogia, o Trump não. O Trump está e continua impondo sanções pesadíssimas, não só ao Brasil, ao comércio brasileiro, às exportações brasileiras para os Estados Unidos, não é? Como aos ministros do mesmo Supremo Tribunal Federal que vem julgando o golpe, que vão condenar e mandar para a prisão Jair Bolsonaro e seus asseclas. Então, eu acho que isso tem a ver, de alguma maneira, com a autoconfiança do presidente Lula no processo interno brasileiro. Ele fala assim, eu já mudei para uma outra liga. Eu disputo a Liga Internacional Mundial Planetária dos seres humanos. Eu não estou mais nessa pequena política. Eu não estou mais para negociar com o Centrão. Isso eu acho, na minha opinião pessoal, isso eu acho temerário. Eu espero que isso não leve a um certo desconhecimento das dificuldades materiais da correlação de forças. Mas eu creio que... Mas ele é muito experiente, Mário Vitor, né? Já é o terceiro governo, ele sabe como é que faz política. Creio que isso não acontece a esse nível, não, né? E a gente... Desculpa, termina. Não, eu só queria dizer o seguinte, é claro que eu acho que, a meu ver, as eleições do ano que vem serão eleições difíceis, pegadas. Eu acho que e penso que o presidente Lula está na posição de escolher se ele vai criar uma frente equivalente à que ele montou nas eleições passadas, ou até maior, com a direita, com a centro-direita, dividindo o centrão, ou se ele vai fazer uma candidatura
puro sangue, sabe? Mais ligada a essa disputa com movimentos sociais, com os partidos de esquerda e de centro-esquerda contra a direita. Se como ele disse ontem, a gente precisa estar muito claro, precisa ter muita clareza em relação ao lado que a gente está. Até agora, o presidente Lula vinha numa atitude de tentar ser, e acho que está aberto para ele poder mantê-la ou não, essa é a questão, de uma atitude de grande líder da nação na defesa de todas as correntes políticas, contra o imperialismo. Agora, ele talvez esteja transitando para uma ideia de uma frente mais de esquerda. Falando sobre política mesmo, qual é a escolha da tática, certo? Então, talvez... E aí eu quero lembrar o seguinte, com todas as vitórias do presidente Lula, a possibilidade, pelo menos o quadro com que eu trabalho, é que a direita ainda tem muitos votos, tem muito peso, e o antilulismo e o antipetismo ainda é muito relevante em parcelas importantes da sociedade brasileira. Eu tendo a achar que vai ser uma disputa novamente muito difícil. A eleição passada foi definida por pouco mais de 1% dos votos, a vantagem do presidente Lula sobre o Jair Bolsonaro. Eu tendo a achar que o quadro não se alterou nesse sentido. Não houve uma revolução. Então, será necessário, como diz às vezes o presidente Lula, derrotar a extrema-direita. E para derrotar a extrema-direita não é fácil, e será necessário uma frente com todos aqueles que não votam na extrema-direita. Então, às vezes, eu acho que vai ser necessário definir quais são os aliados e os adversários na eleição que vem. O presidente Lula está no processo de definir isso. Para isso, ele convocou um importantíssimo puxador de votos e retirou da eleição, é bem verdade que o Boulos queria mesmo sair, da cédula eleitoral. Não é pouca coisa isso. Especialmente para quem quer renovar a Câmara. Precisa de puxadores de votos importantes. E o Boulos era um desses, mas ele se retirou para ser uma alternativa de substituição do presidente Lula nas eleições de 2030, não é? Mas tem também essa complexidade que esse jogo entre mobilizar as ruas e os movimentos populares e conseguir obter o melhor resultado possível na composição da Câmara dos Deputados a partir de 2026. Então, são esses jogos, essas guinadas, essas opções que estão sendo feitas agora. Me parece que o presidente Lula está caminhando muito mais pela retórica, pelo menos, para uma atitude de confronto, que, aliás, foi a que deu certo, é preciso registrar, foi aquela que deu certo nos últimos meses, a partir das mobilizações, certo? Uhum. Quando a esquerda ultrapassou ou se equiparou às mobilizações pela anistia, e quando também o governo, afinal, conseguiu superar a direita nas redes sociais, também numa política de confrontação, mais ou menos no sentido de pobres contra ricos, nesse sentido, né? Então, parece que o presidente Lula está optando mais pelo aquilo que vem surgindo como bem-sucedido nos últimos tempos e abandonando, ou pelo menos minimizando, o gesto em direção ao centro e ao centrão. Olha, deixa eu agradecer a Soledade. Acredito que o quadro mudou, Mário Vitor. Apesar do antipetismo ainda forte, pois temos uma ala conservadora que insiste na criminalização da política desenvolvida pelo presidente Lula. E veja bem, estes são os beneficiados, diz ela aqui. Enfim, é isso. E, bom, a gente vê aí, claro, né, como você falou, reflexos dessa relação de Lula-Trump já acontecendo aqui no Brasil. Vamos ver também, inclusive temos uma entrevista daqui a pouco com a
deputada Talíria Petroni, onde a gente vai justamente falar sobre essa entrada do Guilherme Boulos no Ministério e sobre essa, digamos assim, esse acerto, se ele vai ou não disputar cargos em 26. Tem reportagem hoje no Globo dizendo que o PSOL está pressionando para ele disputar o Senado, né, nas próximas eleições do Senado. Então, a gente vai fazer todas essas perguntas, desses reflexos também de Boulos assumindo a Secretaria-Geral do governo de Lula com ela, né? E, enfim, você falou rapidamente, né, também da inflação caindo abaixo do teto da meta, né? Que é a outra coisa também que eu acho que alavanca muito, né? A questão da economia é sempre muito importante. Mário Vitor, a gente tem uns minutinhos ainda antes da chegada aqui do Brian, se você quiser comentar ainda alguma coisa, aprofundar, essa é a hora. Eu acho que o governo deveria festejar, não é, a queda da inflação e os seus reflexos sobre sua avaliação, né? Deveria participar e assumir, se apoderar dessa queda da inflação. Coube principalmente ao governo obter essa vitória, que eu tenho a impressão é o maior fator, a queda da inflação, diminuição do impacto dos preços sobre a opinião pública, é o maior fator da melhora da avaliação para o governo federal e o presidente Lula. E isso eu tenho a impressão que está sendo subestimado. Eu tenho a impressão que a repercussão que isso tem sobre a população é da maior relevância. Agora, a Petrobras anunciou uma queda nos preços dos combustíveis para as distribuidoras, e isso leva a inflação para abaixo do teto da meta. O teto da meta é 4,5%, ainda em 2025, coisa que não se esperava para esse ano. Ou seja, o governo entra no ano eleitoral com a perspectiva de poder dizer que ele controlou a inflação, que ele recebeu nas alturas e que houve uma ameaça de repique sério no final do ano passado e que isso foi gerido e administrado com firmeza pelo governo a ponto de trazer de volta esse elemento fundamental que vai levar a inflação dos 4 anos do mandato do presidente Lula, ao que parece, para o menor patamar de todas as gestões desde a década de 90. Ou seja, este é um governo que, ao contrário do que dizem seus adversários, é um governo justamente responsável, cuidador das condições de vida da população, sabendo que a inflação afeta principalmente as populações de mais baixa renda, e isso é preciso que o governo reivindique isso, essa proteção ao poder de compra das pessoas de mais baixa renda, obtida pela queda da inflação, e não negligencie essa conquista. Então, é importante dizer isso, que é uma conquista que o governo precisa tocar o bumbo em relação a ela. É verdade, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa informação também, né? Tocar o bumbo significa que isso chegue também à população. Claro que as pessoas sentem isso no bolso, mas é bom alardear, digamos assim, cacarejar, né? Não sei o que aconteceu aqui com o Brian, vou mandar aqui um bom dia para ele, para ver se ele está entrando, e aí, enfim, eu te libero, Mário Vitor. Pode me liberar? Você que sabe. A gente, deixa eu explicar aqui para o pessoal, inclusive, hoje a Tereza está em viagem, ela está lançando o livro dela lá em São Paulo, então hoje a gente não vai ter aqui Tereza conosco. Provinel. Tereza Provinel. E ela vai, quem vai estar aqui é o Marcelo Auler, e depois a gente vai entrevistar a Talíria, justamente sobre essa questão do PSOL, essas disputas também, e também a questão do Boulos assumindo a Secretaria-Geral. Não sei o que aconteceu aqui, se Brian está entrando ou não, ele não me respondeu ainda, mas é isso, Mário Vitor.
A gente vai, ó, o Construindo Resiliência na Caatinga disse: o que baixa o preço é o combustível, frete e controle dos estoques, né? Falando aí dos preços, né? Sim, Dessa questão da economia. sim, exatamente. O que baixa o preço, o combustível tem uma disseminação, né, pelo conjunto da sociedade que é muito significativa, né? Mas também o que baixou os preços, não é a queda geral do preço do petróleo a nível internacional, impulsionada também pela perspectiva de um apaziguamento da situação em Gaza e em Israel, não é? O cessar-fogo parece também ter radicalizado a queda dos preços do petróleo, e isso se refletiu no preço do petróleo no Brasil também, da E Petrobras. sobre Gaza, né? Essa questão aí de Gaza que a gente não comentou, né? É uma situação delicada ali, né? Parece que, enfim, Netanyahu não está a fim de realmente obedecer, né? E o vice, o J.D. Vance, foi se reunir com o Netanyahu para discutir o cessar-fogo, né? Como é que você viu essa ida do J.D. Vance lá a Jerusalém, Mário Vitor? Eu acho o seguinte: o que está sendo decidido em Gaza, Daphne? Eu acho que está sendo decidido a seguinte questão que implica um certo realismo, um enorme realismo dos atores ali envolvidos. Quem manda em Gaza hoje? Quem vai mandar em Gaza? Essa é a questão que está sendo decidida. E o Netanyahu, me parece, caminha no sentido de aceitar que quem vai mandar em Gaza é nada mais, nada menos do que quem? O Hamas. O Hamas que Netanyahu prometeu destruir, dizimar, expulsar a qualquer preço, voltou para Gaza e voltou para Gaza com tudo, ao que parece, né? Inclusive sinalizando, Daphne, que é quem está responsável pela segurança pública, ou seja, pelo Estado. É quem comanda o Estado, quem comanda o governo. É quem comanda a segurança, a violência, quem tem monopólio. Eliminou de forma exemplar, cruel e exemplar, não é? Gangues de bandidos aliadas de Israel, em praça pública, de maneira pública, para dar o exemplo. Então, eu acho que, na verdade, parece, Israel e Netanyahu esperneiam para aceitar que a situação em Gaza vai voltar ao mesmo ponto em que estava antes da guerra começar. É isso. Bom, eu estou ligando aqui para ver o que aconteceu com o Braz, se ele está com algum problema técnico, mas ele não atendeu. Já estou aqui com o Marcelo, segurando a minha mão, como sempre, né? Você também, Mário Vitor, segurou a minha mão aqui esse tempo todo? Sempre segurarei sua mão, Daphne. É assim que as coisas são, assim que as coisas funcionam. Ótimo. Mas Pode obrigada, Mário Vitor. Tá Te bom. agradeço demais e, enfim, vamos ver. Se o Braz chegar aqui, aí eu trago ele também. Obrigadão. Tá. Beijo, Valeu. bom dia Bom para programa você. para você. Qualquer coisa eu estou aqui. Valeu.